pouquinho aqui pra... Ó, já saiu da frente. Não tá dando som aí pra você? Oi pessoal, boa noite. Boa noite para quem já está chegando. Nós vamos fazendo um teste de áudio aqui, vamos nos ajeitando aqui com as nossas ferramentas. Vocês conseguem ouvir bem? Boa noite para quem está chegando. Consegue ouvir? Até o mouse. Boa noite para quem está chegando.
Em 5 minutinhos nós estaremos iniciando a transmissão, ok? Quem tiver o seu inário aí da Milk, vamos todos cantar. Se quiser acompanhar, nós cantaremos no início alguns hinos, tá bom? Consegue ouvir bem? Boa noite, pessoal que está chegando agora. Sejam muito bem-vindos. Boa noite mais uma vez, quem está chegando. Em alguns minutinhos nós já iniciaremos o nosso estudo, tá bom? Nosso momento de louvor primeiro, depois o nosso estudo bíblico. Sejam todos muito bem-vindos. Marte, vem aqui. Boa noite para quem está chegando agora também. E aí, tudo tranquilo? Quero chamar o Martin aqui, ó. Tem um ajudante hoje à noite aqui para ajudar a transmitir o estudo bíblico aí. A gente se alegra com cada um de vocês. O Martin vai cuidar ali atrás das câmeras ali, o meu cameraman aqui, meu ajudante que tem feito cada gravação aí, tem ajudado em cada gravação que também nós temos transmitido aí das pregações nos domingos, nos cultos, né? Tá legal? O Martin vai ficar lá atrás, né, Martin? Boa Valeu. noite. Boa noite. Esse fica atrasado pra gente, né? Boa noite. Muito especial, gente, ver cada um de vocês aí. Me alegro aí pela presença de cada um. Pessoas aqui da nossa comunidade, pessoas também de outros lugares, pessoas de fora. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo bíblico, né? Já que nós não podemos nos encontrar pessoalmente,
nós temos o privilégio de usar as ferramentas aí que Deus tem nos dado. Hoje à tarde estava me lembrando de anos atrás, e de vez em quando encontro pessoas que relatam que por muitos anos, em décadas passadas, no século passado, onde em alguns lugares as pessoas não tinham obreiros que pregavam lá a palavra regularmente, era muito comum as pessoas ouvirem a palavra por meio do rádio. Né? O rádio, por meio das transmissões que são feitas, eu não conheço muito bem o esquema de ondas curtas, ondas médias, ondas longas, mas eu sei que muitas pessoas, por muitos anos, em muitos lugares, foram abençoadas pelas pregações que eram transmitidas via rádio. E isso alimentou a vida de fé. Conheço pessoas que foram anos alimentadas na sua vida de fé por meio do rádio. Nesse momento, nós gostaríamos muito de poder estar juntos, nos encontrando assim regularmente nos nossos estudos semanais, nos nossos cultos, mas não dá. E já que não dá, também não vamos lamentar por isso, mas vamos nos alegrar com o privilégio que temos de ter as ferramentas acessíveis aí. E hoje à noite a nossa ideia é ter um momento de louvor. Nós seguiremos um esquema como faríamos um estudo bíblico presencial. Seguiremos aqui na nossa comunidade, né? Nós temos um momento de louvor, um momento de oração e na sequência um momento do estudo da palavra. Então sejam todos muito bem-vindos e eu quero convidar a cantarmos do nosso hinário aqui da comunidade, é o número 63, é um hino até bem conhecido chamado Como é Doce, né? Como é Doce a Comunhão. Eu gosto muito desse hino quando nós estamos juntos em estudos bíblicos ou em reuniões. É um hino bem curto, mas que fala muito e é bem especial para mim. Exatamente por eu valorizar esses momentos que nós temos de comunhão presencial. Hoje eu quero convidar a cantarmos ele como uma espécie de expressão da saudade, né? Expressão da saudade de estar juntos aí nos nossos momentos, nos nossos encontros presenciais. Vamos lá. Como é doce a comunhão. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor, como é doce a comunhão dos remidos em amor, comunhão contigo sim da igreja, ó Senhor, expressão da tua graça e teu amor. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor, como é doce a comunhão dos remidos em amor, comunhão contigo sim da igreja, ó Senhor, expressão da tua graça e teu amor. De fato, a comunhão é muito preciosa, né? E como esse hino diz, a expressão da graça e do amor de Deus. Que bom que os cristãos, a comunhão dos cristãos não está restrita à presença física, né? A comunhão cristã ela não é só um encontro de pessoas, a convivência de pessoas. A comunhão cristã é aquilo que acontece em torno do nosso Senhor Jesus Cristo. E que privilégio que nós temos de podermos, aonde nós estamos, nos encontrarmos em nome de Jesus. E quando nós nos encontramos em nome de Jesus, mesmo sem a presença física, é o sangue dele que nos une, é o sangue dele que nos limpa, é o sacrifício dele na cruz que nos dá sentido para a nossa vida. Por isso a comunhão é tão especial. E um segundo hino, que eu gostaria também de cantar, é o hino 29 do nosso hinário, vamos todos cantar. É um hino de expressão, de adoração a Deus, ao nosso trino Deus. Nós temos um Deus que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E esse hino, a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, a ti, ó Deus, Filho, Salvador Jesus, a ti, ó Deus, real Consolador. Cada estrofe desse hino, e a última e a quarta estrofe, ela expressa ao trino Deus tudo aquilo que ele é, todo o louvor e adoração que ele merece. A
A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. De fato, o nosso Deus merece todo louvor e toda adoração. Quanto mais nós pensamos na nossa vida, quanto mais nós olhamos para a palavra, nós vemos quão especial é o amor de Deus. Afinal, Ele concede tudo aquilo que nós temos para o nosso dia a dia, tudo aquilo que está a nosso dispor é presente de Deus. Cumpre, claro, a cada um de nós reconhecer isso ou não, mas quando nós reconhecemos isso, quando o nosso coração percebe que tudo vem do Senhor, que toda a nossa vida pertence a Ele, nós vivemos de um jeito muito mais feliz. Nós não somos, claro, imunes aos problemas desse mundo, mas nós temos uma segurança que está além das nossas próprias forças. A nossa segurança, a nossa suficiência vem do Senhor. Eu quero, antes de nós lermos o texto de hoje, convidar a termos um momento de oração. Assim como você está, silencie na presença de Deus e vamos conversar com o nosso Pai dos céus. Querido e bondoso Deus, nós te damos graças de uma maneira muito especial por podermos conhecer que Tu és Deus. E a Tua palavra revela isso, Senhor Deus. Quando nós abrimos e estudamos a Tua palavra, obrigado que a Tua voz vem até nós e fala a nossa vida, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, que a Tua palavra não é um mero livro. E por isso nós também não a entendemos sem a Tua iluminação, sem a Tua direção, sem o guiar e o mover do Teu Santo Espírito. Por isso também, Senhor Deus, nesse momento de estudo da Tua palavra, nós queremos pedir, Senhor Deus, que Tu venhas, mediante o Teu Espírito Santo, nos dar clareza e entendimento. E com o nosso coração grato, nos colocamos diante dela, queremos silenciar deste dia, silenciar das nossas dificuldades e trazer tudo na Tua presença, Senhor Deus, pedindo para que Tu fales a nossa vida e o nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de em nosso país podermos estudar a Tua palavra de uma forma tão livre e podermos transmiti-la, Senhor Deus, a quem está à nossa volta, a cada pessoa que nós temos acesso. Abençoe cada um que está nessa noite aqui diante de Ti, Senhor Deus, e que a Tua palavra abunde e superabunde na vida de cada um. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu quero convidar, se você tem a Bíblia junto aí, a abrir no livro de Miqueias. No Antigo Testamento, o livro de Miqueias é um dos 12 profetas menores. Nós vamos ler Miqueias capítulo 4, os versículos 1 até 5. Por que o livro de Miqueias? Aqui na nossa comunidade nós temos um estudo sequencial da Bíblia. Os nossos estudos bíblicos acontecem semanalmente. Nós seguimos um roteiro proposto por um material preparado aqui pela Missão Evangélica, chamado Caminho e Testemunho. O Caminho e Testemunho
É uma publicação já de muitos anos, muitas décadas que Deus tem usado para abençoar muitas vidas e muitas comunidades. É um livro que nós pegamos durante 6 meses, né, um livro ou mais, no caso essa edição aqui é Miqueias e Obadias. E há muitos anos temos sido abençoados por esse estudo sequencial da Bíblia. É muito bom podermos estudar a Bíblia de formas diferentes, né, quando no nosso dia a dia nós fazemos a nossa devoção e pegamos um trechinho da Bíblia e meditamos em cima de um versículo, de 10 versículos. É um jeito de estudar a Bíblia. E também a forma sequencial. Tem coisas que só aparecem, que só saltam aos nossos olhos quando nós lemos um texto um pouco maior. E especialmente os livros da Bíblia, quando nós lemos eles por completo, nós conseguimos estudar de uma forma muito mais profunda. Por exemplo, cartas de Paulo, né? Se nós pegarmos só um versículo, quem é que lê uma parte de uma carta? Nós temos que ler a carta inteira. Hoje em dia quase não se enviam mais cartas, mas se enviam e-mails, se enviam mensagens. Temos que ler a mensagem inteira, o e-mail inteiro. Ler uma parte apenas, temos a mensagem de forma parcial. E assim são os livros da Bíblia, e assim também são os livros dos profetas do Antigo Testamento. E lá em Miqueias, no capítulo 4, os versículos 1 até 5, eu vou ler aqui na tradução da Nova Almeida Atualizada, a versão NAA, uma versão que eu tenho usado um tempo para cá, muito boa, mantém a tradução clássica do Almeida, a estrutura do Almeida, que é muito fiel às escrituras nos seus originais, mas que traz na nossa linguagem mais atual. Ela tirou algumas palavras obsoletas, que nós não usamos mais na nossa língua, e também está de acordo com a nova reforma ortográfica. Ali fala assim: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados, e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Mas, quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Palavra muito especial aqui do profeta Miqueias. E para as pessoas da nossa comunidade que tem o hábito de participarem dos estudos bíblicos, o pessoal já conhece os capítulos anteriores ali que nos estudos passados nós estudamos. Eu gostaria apenas de retomar algumas coisinhas importantes aqui, até também porque nas últimas semanas nós não pudemos nos encontrar e dar continuidade aos estudos. Muitas pessoas continuaram estudando em casa, mas para nós rememorarmos algumas coisas e também contextualizarmos para aqueles que não puderam participar, algumas coisas são importantes aqui, de forma geral, no livro do Miqueias. E de forma geral dentro da própria experiência profética dos profetas do Antigo Testamento. A palavra, ou o título do livro é Miqueias. Miqueias é um profeta. O nome dele significa, é uma pergunta: quem é como Deus? Quem é como Javé? Quem é como Deus? Uma pergunta que, claro, é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É aquela pergunta que já tem a sua resposta escancarada na pergunta, né? Ou seja, Miqueias, quem é como Deus? A resposta natural é ninguém. Só tem um Deus, e esse Deus é incrível, ele é maior, ele é maravilhoso. Pois bem, Miqueias é alguém que é natural da cidade de Moresete. Ele é um Moresete, né? Uma cidadezinha, quase que um vilarejo que ficava algo em torno de 30, 35 quilômetros de Jerusalém. Portanto, Miqueias não é alguém que é da cidade, mas ele é do interior. Um profeta do interior
que atuou lá pelo século 8 antes de Cristo, junto com outros profetas, ou ele foi contemporâneo de outros profetas bíblicos, como por exemplo Oséias, Amós, Miqueias também foi um contemporâneo por algum tempo de Isaías, né, do profeta Isaías. Inclusive esse texto que nós lemos aqui, parte dele tem lá no capítulo 2 do livro de Isaías, muito semelhante. Provavelmente eles pegaram de fontes, ou da mesma fonte, algumas partes desse texto aqui, dessa profecia bíblica. E esse livro de Miqueias, ele tem quase que uma espécie de um tema central que perpassa todo o livro. Qual é esse tema central? Que o Deus, que é Senhor e Juiz, ele espalha o seu povo, ele corre quase com o seu povo do local onde o povo estava. Deus espalha sim o seu povo, ele é um juiz que dá uma espécie de um corridão no seu povo, diante daquilo que o povo estava fazendo, da forma como o povo estava vivendo. Mas esse mesmo Deus que é Senhor e Juiz, também é um Deus que é rei e é pastor. Ou seja, que pela sua fidelidade, que pela fidelidade da sua aliança, ele também novamente reúne o seu povo, protege o seu povo e perdoa o seu povo. Então esse fio vermelho nós temos que ter quando nós estudamos o livro de Miqueias. Um Deus que é Senhor e Juiz, e que é rei e pastor. Ele espalha o seu povo, ele dá um corridão no seu povo, mas ele novamente ajunta, promete ajuntar, promete reunir e promete sim perdoar o seu povo. Miqueias não mede palavras. Quando nós lemos todo o livro, é um livro muito contagiante de ler, especialmente porque tem palavras muito lindas. Uma das palavras, quando pessoas às vezes falam sobre o perdão de Deus, muita gente tem aquele ditado, Deus quando perdoa os nossos pecados, ele lança lá no fundo do mar. Essa é uma forma simbólica, né, figurada de descrever o perdão de Deus, no sentido de que Deus perdoa. Deus não é como nós, que perdoamos. Essa palavra é uma palavra bíblica, e ela está no livro de Miqueias, lá no final, no capítulo 6, aparece lá que quando Deus vai perdoar o seu povo e vai novamente lançar. E vai lançar os pecados, sim, no fundo do mar. Então é um jeito simbólico de dizer. E é agradável ouvir essa palavra, não é mesmo? Não é agradável nós ouvirmos de Deus que Deus perdoa os nossos pecados, que Deus esquece, que Deus paga a nossa conta, que Deus nos limpa, que Deus nos purifica? É muito especial. Claro que é. Mas não dá para apenas pensar estas palavras do livro de Miqueias e ficar com elas. Aí nós seríamos muito parciais e, obviamente, não alcançaríamos nem de perto aquilo que Deus quer expressar, sim, com a sua graça. E Miqueias, ele não mede as palavras, por quê? Porque nós vamos vendo na leitura, muitos livros da Bíblia, nós lemos assim, a primeira parte fala de um assunto e a segunda parte de um outro assunto. Miqueias vai alternando. Ele vem com umas palavras muito duras e muito pesadas. Palavras, né, vem com a marreta, com o martelo, esmiuça mesmo. Palavras de Deus a respeito do seu povo. E na sequência, nós temos uma pausa e temos palavras que falam da graça e do amor de Deus. E assim vai perpassando todo o livro. Palavras de juízo e palavras de graça. Palavras de juízo e palavras de graça. Agora é muito interessante perceber, e isso, a Bíblia é assim. A palavra de graça, quando nós lemos ela sem o juízo, ela tem uma palavra doce, interessante, ela ajuda por um tempo. Mas é quase que uma dose homeopática, ela é apenas um paliativo. Ela apenas acalma a consciência naquela hora. Por quê? É aquele remedinho que a gente toma só para lidar com o sintoma. Não resolve o problema. Por isso que Miqueias é chamado por Deus para falar palavras duras de juízo a respeito do seu povo. E Miqueias faz isso. Miqueias não se omite. Miqueias não seleciona uma parte da palavra de Deus e diz, isso aqui é bom de falar para o povo, eu vou falar. A parte do juízo não são palavras tão boas assim. Então isso aqui a gente deixa para outra hora. Não. Miqueias fala sim do juízo, porque só quando o juízo de Deus é anunciado, é que verdadeiramente a graça de Deus fará sentido.
Sem o juízo, a graça se torna uma graça barata, uma graça que é só uma dose paliativa e que não cura o problema de ninguém. Não adianta anunciar para alguém, você é salvo, Jesus te ama. Isso é por graça. Tá, mas salva do quê? Primeiro eu tenho que ter consciência do que me salva. E quando o juízo é anunciado, quando a lei de Deus vem e desmascara quem eu sou, me mostra quem eu sou verdadeiramente na presença de Deus, aí eu percebo sim a consequência. Aí cai a ficha, eu estou perdido, estou lascado na presença de Deus. Se eu estiver sozinho, não sobra nada a não ser condenação, inferno, perdição eterna. Essa é a realidade da vida sem a graça e sem o amor de Deus. E aí sim, quando eu sei daquilo que o Senhor quer me tirar, aí a graça de Deus faz sentido. Porque eu sei de onde eu saio e sei também para onde eu vou. E isso não acontece apenas no Novo Testamento. O Antigo Testamento é isso. É juízo e graça de Deus. E Miqueias assim não mede as palavras e não se omite. O tempo onde Miqueias atuava era um tempo curioso porque, assim, de certa forma, no aspecto externo na vida das pessoas, o país ou o povo de Israel não estava tão mal. Nós temos que lembrar que Israel foi dividido em norte e sul. Norte, o reino do norte chamado de reino de Israel, e o reino do sul chamado de reino de Judá. Não foi assim, o povo de Deus era para ser um povo só. Mas a partir do reinado de Saul, Davi, Salomão, depois de Salomão o reino se dividiu, o pessoal não conseguiu viver de forma conjunta. 10 tribos ou 10 estados ficaram para o norte e 2 tribos ou 2 estados ficaram para o sul. E o que acontece? Alguns profetas anunciam para um e outros profetas para outros. Miqueias anuncia para o povo como um todo. E o tempo onde Miqueias começa a anunciar a palavra, nós temos assim aquela primeira metade do século 8 a.C., lá do ano 800 até 750, os assírios, que eram um império vizinho, eles já pintavam como uma ameaça. Mas Israel ficou de fora da ameaça. Todo o povo de Deus ficou assim, não sofreu consequências dos assírios. Só que isso fez com que uma espécie de um tempo de paz se instalasse, mas uma paz diferente. É aquela paz onde tudo vai bem externamente, e aí a gente se acomoda. E as autoridades se acomodaram, e pessoas enriqueceram, e o povo, a economia não ia tão mal assim, só que daí, quando as coisas vão muito bem, aspectos como ganância, como corrupção, começam a aflorar. E o que acontece? No meio daquela ganância, desculpem, no meio da ganância, no meio da corrupção, a crise vai se instalando e vai se espalhando para as outras esferas da vida das pessoas. E o que acontece? Aquela tranquilidade começou a gerar um período de profunda corrupção, e Miqueias agora no seu livro vai como que catalogando as dificuldades que o povo ia tendo, catalogando e acusando e denunciando da parte de Deus. Por quê? Nós vemos, por exemplo, idolatria, é um pecado comum, recorrente no Antigo Testamento. A idolatria, o abandono do Deus verdadeiro, em troca ou trocando por deuses, falsos deuses, obviamente, daquela região, das culturas com quem Israel foi se misturando. A idolatria é denunciada por Miqueias. As falhas na liderança civil, na liderança política, a partir da corrupção. Consequentemente, também as falhas na liderança religiosa. Como eu já mencionei antes, o Miqueias foi contemporâneo de Oséias. Lá no livro de Oséias, no capítulo 4, nós lemos que Deus tem uma acusação, uma contenda contra o seu povo. Porque no seu povo, entre o seu povo, não há mais amor, misericórdia e conhecimento de Deus. Olha só. E é interessante que quando não há amor e misericórdia e conhecimento de Deus, lá é dito, a terra está de luto. Porque está tudo morrendo. Porque não há amor, misericórdia e conhecimento de Deus. E na sequência, Oséias fala por que isso está acontecendo. Porque as autoridades religiosas, os sacerdotes, deixaram de pregar a palavra como ela é, como um todo. Focaram ou só na graça, geralmente na graça. E não mais anunciaram o juízo de Deus. E aí, as outras coisas começaram
perpassar e entrar na vida, no dia a dia do povo. Pois bem, crise na liderança civil, crise na liderança religiosa, crise na liderança profética. Se você ler os capítulos anteriores a Miqueias, nós vemos que de repente começaram a surgir falsos profetas. E o que os falsos profetas anunciavam? Vinha Miqueias, por exemplo, e dizia: gente, tomem cuidado, Deus está vindo como um juiz e a coisa está ficando feia para o nosso lado. E aí os falsos profetas vinham e diziam que não, está tudo bem, olha só, a economia está bem, a nossa vida está bem, estamos bem de saúde. Não é assim o ditado daquelas pessoas que dizem assim, ó, tendo saúde tudo vai bem. Isso é mentira. A saúde por si só não basta. Claro que todos nós queremos ter saúde, mas saúde por saúde, economia por economia, quando um país está bem por estar bem, isso não significa grande coisa. Por quê? Porque o povo se encontrava em rota de colisão com a vontade de Deus. Pois bem, diante dessa e de outras acusações de violência, de prática de negócios corruptos, nesse momento, então, Miqueias vai anunciando e vai pegando pesado. Capítulos 1 a 3, com pequenos intervalos do anúncio da graça, Miqueias denuncia mesmo. E aí no capítulo 4, que é o texto que nós lemos, é interessante que agora o foco da denúncia muda. Uma forma usada pelos profetas para anunciar a palavra, muitas vezes de forma poética e até figurativa, por isso nós não podemos pegar algumas profecias dos profetas e ler assim e aplicar de forma literal para os nossos dias. A literatura profética é muito vasta e eles usaram de inúmeras formas. Para quê? Para alcançar pessoas do seu tempo, com a sua linguagem, com a sua forma de pensar. Então temos que estudar em primeiro lugar assim esses textos e atualizar eles de uma forma responsável. Senão nós damos tiro de tudo que é jeito, para tudo que é lado e erramos feio. Podemos errar feio o alvo. E o que acontece? Uma linguagem que é usada pelos profetas é a linguagem por oráculos. O que é um oráculo? O oráculo é aquele pronunciamento profético que muitas vezes está ligado assim, ouvi a palavra do Senhor. E aí vem uma tal coisa. No nosso texto, começa dizendo assim, nos últimos dias. Aí vem uma descrição de uma série de coisas que acontecerão. No capítulo 4, nós temos agora um intervalo e temos o início de um oráculo de absolvição, um oráculo de salvação anunciado por Miqueias. Ou seja, depois do juízo, depois da denúncia, agora Deus também sim anuncia a salvação, anuncia a sua graça. E esse oráculo, ele tem esse propósito de fazer com que o próprio povo de Deus perceba que o desejo de Deus não é destruir, mas o desejo de Deus é salvar. Mas assim como um pai, como uma mãe às vezes precisa pegar a varinha, como a minha mãe fazia, e disciplinar, assim Deus faz com o seu povo. Não porque Deus tem prazer em judiar o seu povo, em torturar o seu povo. Não, mas porque Deus ama, é que a sua ira se manifesta com o propósito de trazer o povo de volta. E aqui agora, depois da denúncia, vem nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Nós vemos aqui, nesse versículo 1, como eu já disse antes, o foco agora muda. O foco passa a ser o quê? A adoração a Deus. E o que Miqueias agora está anunciando? Que as nações, olha o que Miqueias está dizendo que vai acontecer. As nações que antes adoravam falsos deuses, elas mesmas virão, reconhecerão que Sião é o monte santo do Senhor e aprenderão sobre o Deus verdadeiro e sobre esse Deus da paz. Isso acontecerá quando? Nos últimos dias. Quando nós temos essa afirmação nos últimos dias, um artifício muitas vezes usado pelos profetas é o seguinte, nós vemos que a palavra profética proferida lá pelos profetas do Antigo Testamento, muitas vezes ela tinha em mente, no primeiro momento, a situação vivencial deles. Miqueias estava anunciando, o povo acha que está bem, mas está mal e vai ser destruído.
Essa era a denúncia geral. Depois da destruição, depois de Deus empurrar para fora o seu povo, Deus vai sim trazer de volta. Isso é o cumprimento num primeiro momento. É interessante que a mesma palavra profética, ela é rolada para frente na Bíblia. Nós vemos que novamente isso vai se cumprir de novo quando o Messias vem, o Salvador prometido de Deus. Ou seja, aquela salvação que aconteceu lá, que para o povo era uma salvação, voltar para casa depois da destruição do exílio, era uma salvação pontual, momentânea, considerada salvação. Depois, o povo vai perceber que isso por si só não resolve a vida diante de Deus do ponto de vista eterno. Por isso vem o Messias, o enviado por Deus, o ungido pelo Senhor, para salvar as pessoas. E isso se concretiza em Jesus. Tanto que nós lemos lá em João, por exemplo, capítulo 12, Jesus retomando algumas dessas profecias, e ele vai dizer, olha, eu quando for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Eu quando for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Essas e outras palavras que o próprio Jesus usou, vão se cumprir em Jesus. Mas a literatura profética continua quase que como numa espiral, e lá na frente, lá agora pensando na nossa frente também, pensando na revelação, na revelação escatológica de Deus no fim dos tempos, a literatura profética pode ser empurrada para frente também. Então ela se cumpre e ela vai se cumprindo sempre de novo. Claro que de uma forma mais agravante, de uma forma mais intensa, porque é como que a história caminhando para o seu final. Aqui, num primeiro momento, é dito, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Muitas nações, versículo 2, virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Aqui fala do Monte Sião. E nós temos que lembrar que o Monte Sião é o monte que é a cidade, né, onde foi construída Jerusalém, o Monte Sião, a cidade conquistada por Davi, tomada por Davi dos jebuseus, um povo caldeu daquela época. Depois dessa cidade, no alto do monte, foi construído o templo pelo filho de Davi, por Salomão, e passa a ser essa cidade de Davi uma cidade quase que assim messiânica, que tem a ver sempre de novo com a revelação de Deus. E agora é dito assim, olha, vai chegar o tempo, nos últimos dias, onde virá gente de tudo que é canto. Virão pessoas, povos de vários lugares, e reconhecerão que esse é o monte de Deus. Reconhecer não significa necessariamente se render, mas reconhecerão que esse é o monte de Deus. Mais à frente nós vamos retomar esse aspecto. Reconhecer não necessariamente é se render. É eu saber que algo existe não significa que aquilo está perto de mim. Né? Apenas eu sei que aquilo existe. Assim, às vezes, pode ser a nossa vida com o Senhor. Às vezes podemos saber que Deus existe, saber que Deus faz isso, saber que Deus é o Criador, saber que Deus é Pai, mas e daí? Saber, se isso não passa pela minha vida, pelo meu coração, isso por si só não me garante nada. Apenas dá mais combustível para o juízo. Porque se eu não sei, pelo menos eu não sei, posso me defender dessa forma diante de Deus. Agora, quando eu não sei, quando eu sei, quando é falado para mim e agora eu passo a conhecer, aí eu assumo a responsabilidade sobre a minha vida de me decidir por isso ou não, de aceitar isso ou não. Então povos vão vir sim, de muitas nações, e reconhecerão, poxa, de fato, esse Deus é Deus. Por que isso tem a ver com o alto do monte? Nós temos que lembrar que nos tempos antigos, as culturas daquela época, que eram culturas idólatras, politeístas, muitas vezes os falsos deuses desses povos, na crença deles, habitavam nos montes. E de repente agora, é dito pelo profeta, e o povo de Deus é chamado a testemunhar, que há um monte que é maior do que os outros montes. Não porque geograficamente ele é maior. O Monte Sião não é o maior monte do mundo. Mas ele é maior porque o Senhor que se revela nele é maior do que todos. Lembra aquele Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O
O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, enquanto outros povos olham para os montes e buscam nos montes o socorro, Davi diz, junto com o seu povo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os montes, que fez os céus e a terra. Então é para lá que eu levo os meus olhos, para os montes, e me pergunto, é de lá que vai vir o meu socorro? Não. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O versículo 3 aqui de Miqueias 4, diz assim, ele julgará entre muitos povos e corrigirá as nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. O Monte Sião, como eu já mencionei antes, não importa agora aqui a questão do nosso texto, a sua geografia. Como eu já mencionei também, livros proféticos usam uma linguagem simbólica, figurativa e até presente. Os deuses da antiguidade que viviam nas montanhas, né, se os povos forem bem sinceros, com o passar do tempo, à medida que o seu povo, e se o seu povo caminhar com esse Deus, o que acontecerá? Esses deuses, né, aqueles que projetam esses deuses, perceberão que eles não levam a nada. Que de fato, aquele que está em Sião é Deus. Nós temos exemplos destes em todo o Antigo Testamento. Lembra, por exemplo, quando o povo de Deus saiu do Egito, né, passou pelo Mar Vermelho, foi rumo a Canaã, esteve por 40 anos perambulando pelo deserto, mas quando foi chegando perto da região da tomada da terra prometida, o que acontecia? Aqueles povos que lá habitavam ficavam sabendo que vindo em direção a eles um povo que tinha um Deus. E esses povos eram tomados de terror, eles eram aterrorizados, ficavam com medo, porque eles ouviram falar. O Deus dos hebreus é o Deus que abriu o mar, é o Deus que abriu o rio, é o Deus que fez tal coisa, que alimentou eles no deserto, que fez sair água da rocha, é o Deus que eliminou o faraó, a nação egípcia, que destruiu o Egito com a sua poderosa mão. Ou seja, à medida que Deus vai caminhando com o seu povo, e o seu povo vai caminhando com Deus, nações ou quem está à volta vai reconhecendo quem é esse Deus. É uma espécie de um paralelo, agora pensando aqui numa aplicação para a nossa vida, é muito especial quando nós pensamos nesse texto de uma forma até paralela com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A nossa vida, sem o Senhor, nós sabemos que nós não somos nada. Quem é um pouquinho sincero e deixar o seu orgulho de lado, percebe que não é nada. Nós somos frágeis. Olha só, um vírus começa num local e de repente ele toma conta do mundo e ninguém vê onde é que ele está e ele coloca as pessoas na lona, como se diz. Então, para Deus, isso não é Deus que está provocando isso, foram as pessoas que provocaram. Se Deus está usando isso ou não, o Senhor usa todas as coisas ao seu favor. Mas o que acontece? Nesse tempo de juízo de Deus, o povo de Deus tem duas coisas a fazer. Ou se arrepender ou ficar longe de Deus, ou se arrepender dos seus pecados. E é interessante que quando o povo de Deus se arrepende dos seus pecados e se volta para o Senhor, o que acontece? Deus começa a usar o seu próprio povo para testificar e para mostrar para aqueles que estão à volta quem é Ele. Na verdade, esse foi o plano de Deus desde o início. Quando Deus começa a pôr em prática o seu plano redentor fora do Jardim do Éden, como que Deus constitui o seu povo? Chamando uma pessoa, chamando Abraão. Gênesis 12 nós lemos isso. Abraão é chamado para quê? Para ser o queridinho de Deus? Porque Deus não queria mais os outros, Deus queria destruir a humanidade e queria começar tudo de novo com um homem. A história já mostrou que não dava, Deus já fez isso com Noé, sobrou Noé e seus filhos, e o que acontece? Noé sai da arca e toma um porre, e está ali toda a situação de novo escancarada de que o pecado não se resolve, eliminando alguém e deixando uma pessoa e começar tudo de novo, como se fosse possível resetar. Não dá certo. Então Deus chama Abraão, e por meio de Abraão,
Agora Deus quer constituir, sim, um povo diferente, eleito por Ele, mas com uma responsabilidade que é dada a Abraão. Ser bênção a todas as famílias da terra, a todos os povos da terra. Ou seja, o plano redentor de Deus começa a ser colocado em prática. E o que Deus faz? Deus dá uma tarefa para aquele que Ele chama. Abraão poderia se jogar nas cordas e dizer, eu sou o queridinho de Deus. Mas a responsabilidade foi colocada nas mãos dele. Percebe? Importante aguentar esse fio vermelho como um paralelo que nós vamos trazer para nós e perpassa pelo seu povo. A história mostrou que o povo de Deus, com raras exceções, não assumiu esse compromisso. O povo de Deus achou que era o queridinho. E por isso que agora a destruição é anunciada por Miqueias. Miqueias diz, olha, vocês acham que vocês estão garantidos? Deus vai espalhar vocês. Deus vai nos espalhar por toda a terra. E aí depois Deus vai nos juntar de novo para quê? Para chegar esse tempo. O tempo onde os próprios povos agora virão em direção a esse Deus. E virão e reconhecerão, olha, é verdade. Muitas nações dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Por quê? Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Deus queria que assim acontecesse, para que as nações da terra pudessem conhecer que há um Deus. Essa tarefa, ela é jogada adiante, e ela perpassa depois pelo Messias, e ela chega sim até a igreja de Jesus Cristo. E eu penso que nos dias atuais, os dias atuais mesmo, esses que nós estamos vivendo, e temos que encontrar até novas formas de levar a palavra adiante, embora que não são tão novas assim. Mas nós temos que repensar, sim, o nosso ser igreja. Que tipo de igreja temos sido? Quem somos nós como igreja? Somos uma nação de pessoas que se acham as privilegiadas e temos o direito diante dos outros de alguma coisa? Somos os queridinhos de Deus porque aceitamos Jesus em nossa vida? Sim, somos salvos por isso. E quem não aceita Jesus está perdido. E tem que ser dito isso dessa forma. Condenação, inferno. Quem não tem Jesus não tem vida. Pode ser a melhor pessoa do mundo, pode entregar todos os seus bens. Se não tiver o Senhor Jesus na sua vida, esquece, condenação eterna. Mas a igreja não é chamada, não é separada desse mundo com o propósito de ficar em torno de si mesma. Ela é chamada, sim, a ser sal e luz desse mundo, a ser bênção às famílias da terra. Essa é a responsabilidade. Ou seja, como já temos dito outras vezes, salvação antes de ser um privilégio, é sim um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Responsabilidade de anunciar o nome do Senhor, de fazer conhecidas as bênçãos e o Deus das bênçãos para todas as pessoas. O que o Senhor promete? Vai chegar o tempo ali pelo oráculo que Miqueias está anunciando, Miqueias 4, 1 a 5, para quem chegou um pouquinho depois aí, lá no versículo 3, na segunda parte, é dito assim, interessante, vai chegar um tempo onde os povos até transformarão as suas espadas em lâminas de arado, as suas lanças em foices. Ou seja, aquele povo, que era Judá, que era Israel, que muitas vezes foi, especialmente Judá, depois que sobrou, depois da destruição das 10 tribos do norte, sobraram as 2 tribos do sul, por um tempo ainda. E Judá teve que se defender muitas vezes. E era um povo pequeno. E muitas vezes teve que formar um exército para se defender. E tinha medo. Interessante que Deus agora está dizendo para o seu povo, vai chegar um tempo que as armas vão ser transformadas em arados. Ou seja, vai chegar um tempo onde o meu governo, o meu domínio será tão escancarado que vocês não vão mais se preocupar em ter que ficar se defendendo de alguma coisa. Não. Deus tem muito mais do que... eu penso assim, Deus tem uma tarefa muito mais nobre para a igreja do que ficar se defendendo. Deus não precisa que ele seja defendido. Ele é Deus. Ele é Deus e merece toda adoração. Nós não precisamos perder tempo em ficar defendendo Deus com argumento em A mais B, ou ficar entrando em lorotas, e um monte de discussões inúteis que não levam nada a ninguém.
Eu penso assim que pessoas, elas não precisam ser convencidas do Evangelho, do amor de Deus. Nós somos chamados a testemunhar do amor de Deus, daquilo que Ele faz em nossa vida, e a contar as bênçãos desse nosso Deus para as pessoas. E o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, Ele age. E Ele convence pessoas. E Ele é que transforma pessoas. E quando Ele transforma pessoas, isso é feito em definitivo. E ali a paz. O versículo 4 diz assim, cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Se alguém acha que tem que ficar se defendendo, não significa que nós somos agora omissos diante dos debates do mundo, não tem nada a ver com isso. Mas ficar agora querendo defender por A mais B, olha, tem que ficar achando argumento científico e racional para a fé. A fé não se explica, a fé se vive. Eu gosto de um exemplo, por exemplo, assim, anos atrás encontraram lá num local, na região perto lá do Oriente Médio, né, perto da Turquia, se eu não me engano, uns pedaços lá que supostamente foi a Arca de Noé. Aí pessoas saíram dizendo, olha, agora sim eu acredito na Bíblia, porque acharam, então está provado que de fato a Arca existiu, acharam um barco lá no alto do monte, então deve ter sido a Arca de Noé. Eu não preciso desse argumento para crer que a Arca existiu. A Bíblia fala e pronto. Deus fala e pronto. Né? De que forma nós iríamos, por exemplo, explicar a ressurreição? Provar a ressurreição do Senhor Jesus? O Senhor ressuscitou e pronto. Nós cremos nisso e pronto. E agora testificamos disso. E é isso que vai fazer diferença na vida de outras pessoas também. É essa palavra do testemunho do seu povo. Desse chamado que não mudou desde o tempo de Abraão. Que perpassou, que o povo se esqueceu e Deus teve que escorraçar o seu povo de casa e trazer o seu povo de volta. E parece que Deus está fazendo isso de novo hoje com a igreja. Igreja não é um local. Igreja não é uma reunião de entretenimento. Isso às vezes acontece também. Comunhão não é apenas estar junto. Comunhão é na palavra. Se nós podemos ter aqui isso agora, se estamos em torno da palavra. Mesmo que não estamos presencialmente juntos, estamos unidos num Senhor. Se assim cremos e vivemos com Ele e buscamos a Sua palavra para a nossa vida. E eu penso que esse é o falar de Deus que precisamos estar atentos como igreja hoje. O que Deus tem nos falado nesse tempo. Temos entrado nesse debate louco de defender A ou B, de defender um lado, defender o outro, de ficar agora entrando. Qualquer opinião que nós estamos dando é mera opinião. O Senhor chama a sua igreja hoje para silenciar, para se arrepender, para voltar para Ele, para que Ele faça a obra, para que aí sim os outros povos reconheçam. Opa, ali tem um Deus. Vamos para lá, vamos para Sião, vamos lá para o alto. Para que aí sim os povos abandonem os seus falsos deuses e reconheçam que tem um Deus. Como eu já disse, perceber e reconhecer que há um Deus, por si só não garante nada. Se eu não me render a esse Deus, e é isso que o versículo 5 fala também, todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus. Nós não devemos nos impressionar se no meio dos dias que nós vivemos também, a partir do testemunho que a igreja pode dar, se pessoas assim gostarem da nossa palavra, se pessoas acharem legal o nosso discurso. Eu lembro uns anos atrás, fui numa rádio lá numa outra cidade, e na entrevista que foi dada, nós fomos fazer a propaganda lá de um trabalho, e o locutor, e eu admiro muitos locutores de rádio, o locutor daquela rádio assim ficou encantado com o nosso trabalho, e nós saímos de lá, assim, nossa, o cara, Deus nos usou, e o cara quase reconheceu, quase que ele se converteu lá, só nós falando do trabalho que nós faríamos. Sim. Na sequência, ia outra pessoa de uma outra religião, de uma outra crença, ia falar as suas coisas e a admiração daquele locutor foi a mesma. Eu lembro uns anos atrás, isso é muito comum também nos nossos dias, às vezes tem um político ajoelhado, orando, não estou falando agora do nosso presidente, estou falando de uma experiência de anos atrás com o governador, onde houve um encontro e o governador se ajoelhou e as pessoas oraram, os cristãos oraram e todo mundo saiu de lá eufórico, nossa, o governador se converteu. No dia seguinte ele estava no centro de Umbanda e ele fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa. Então não é esse tipo de admiração
de pessoas reconhecendo, olha só como é o Deus dos cristãos. Esse tipo não muda nada. Né? Tanto que Miqueias, depois desse texto aqui, diz, todos os povos andam, cada um com o seu Deus. Mas a questão é o que vem na sequência. É isso que eu gostaria que nós pegássemos dessa noite para a nossa vida. Miqueias testemunhando a partir da palavra de Deus, e que pode ser o nosso testemunho, o testemunho nosso como igreja. Mas, quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Nós, quanto a nós, os outros façam o que quiserem. Nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Andar em nome do Senhor Deus é uma expressão muito forte para mim. Porque andar em nome do Senhor Deus é agora eu renunciar à minha vida. É aquilo que Paulo vai dizer no Novo Testamento, eu para mim mesmo morri e quem vive em mim é Cristo. Para mim o morrer é lucro. Me conectou, tem uma pausa aí no nosso sinal de internet, né? Enfim, concluindo essa parte novamente. Andar em nome do Senhor, o nosso Deus. Eu não sei para onde você vai amanhã, eu não sei o que você vai fazer amanhã. Amanhã é quarta-feira, quarta, né? Amanhã é quarta-feira, depois é quinta, e cada dia é um dia que o Senhor nos dá de presente. Você consegue se imaginar amanhã cedo indo trabalhar, ou fazer as suas coisas em casa, ou ir para o hospital, ou ir fazer algum tratamento, ou sei lá, ou ficar em qualquer local. Consegue se imaginar fazendo isso? Eu vou viver aqui em nome do Senhor, esse Deus que eu creio. Sabe? Se a igreja do Senhor fizer isso, nesse mundo não tem mais lugar para a escuridão. E outra atitude não pode mais haver, senão o reconhecimento de que o Deus de Sião é o verdadeiro Deus. E que o Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. Aquilo que mais nós estamos precisando, ao meu ver, nos nossos dias, é o testemunho cristão autêntico. É o testemunho onde pessoas dizem, eu sou um convertido pelo Senhor. Eu amo Jesus. E não sou mais eu quem vivo, mas Jesus é quem vive em mim. Sabe, com isso eu quero concluir essa palavra nessa noite e eu quero, assim, desejar que Deus nos fortaleça. Né? Que se você tem vivido tempos difíceis, ou tempos duros, ou tempos de angústia, ou até de tristeza, que você possa perceber que essas coisas, elas fazem parte, mas que elas não têm a palavra final. Porque quem tem a palavra final é Deus. E é Deus que vai dizer, nos últimos dias acontecerá assim e assim. E quando nós percebemos isso, eu quero concluir aqui com as palavras do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, dos versículos 3 até 5, é dito assim, ó, também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. A experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é esse amor de Deus que nós somos chamados a derramar para as pessoas que estão em nossa volta, ao nosso lado também. Concluindo aqui, né? Olhar para o nosso Deus, olhar para a sua palavra, que aponta em primeiro lugar quem eu sou, pecador, falho, miserável, perdido, mas que em Jesus agora nos revela a sua graça e nos convida a uma vida unicamente com Ele. Mas para que essa vida? Para testificar, para testemunhar e para contar a todas as famílias da terra. Quem é esse Deus? É o Deus grande, é o Deus de Sião, é o Deus que é Deus acima de todas as coisas. Eu quero concluir esse momento com mais uma música, né? No início, aí para quem estava junto desde o início, nós cantamos 2 hinos, o nosso inário, mas eu quero concluir agora com uma música que ela não é baseada nesse texto, mas que ela expressa, sim, o grande Deus que o nosso texto, que Miqueias, testifica ao seu povo, e que nós somos chamados a testemunhar e testificar ao nosso povo também. É a música Grande é o Senhor.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Que esse Deus grande possa abençoar a tua vida, a tua noite e teu dia amanhã também. Vamos ainda orar? Querido Senhor, muito obrigado mais uma vez pela tua grandeza, que a tua palavra revela quem tu és. E quando nós sabemos quem tu és e como tu nos convidas a uma vida contigo, Senhor Deus, nós também sabemos quem nós somos e como podemos viver, qual a melhor forma de viver nesse mundo, Senhor. Muito obrigado mais uma vez por tua presença em nossa vida. E nós pedimos que o Senhor venha abençoar cada um de nós, Senhor Deus. Cada família que agora está em sua casa, reunida, cada pessoa que aqui está junto, assistindo, Senhor Deus, que tu possas colocar a tua boa mão sobre cada um e abençoar ricamente, Senhor Deus, também diante dos desafios que cada pessoa tem hoje, amanhã e em cada dia da sua vida. Queremos nos alegrar, Senhor Deus, por tua palavra e pedir que coloques em nosso coração a fome de conhecê-la cada vez mais. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gente, Deus abençoe. Quero convidar o Martin ainda vir aqui. O Martin foi meu ajudante. Vem cá, filho. Deixo para você o desafio de você ler o livro de Miqueias como um todo. Faça isso. Você vai perceber como é maravilhoso. O Martin é o meu ajudante aqui, meu cameraman. E ele também manda um abraço aí para cada um, né? Quer mandar um abraço, filho? Boa noite para todo mundo, gente. Até a próxima, né? Se o Senhor assim permitir, domingo pela manhã, nós teremos um momento de transmissão da palavra novamente pelo nosso YouTube. Né? Tem lá o canal meu, que Palavra Central, se alguém quiser lá se inscrever para receber as notificações, né? Aí cada vez que será colocado um vídeo novo lá, você vai ser avisado. Provavelmente nas próximas semanas nós faremos essa transmissão aqui usando o Facebook e o YouTube também. Então, se você quiser entrar lá e se inscrever, você vai ser avisado, tá bom? Um grande abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima.